Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática, começar a nova apostila, né, em matemática, tá? A primeira coisa que vocês devem fazer, quem ainda não fez, é colocar o nome, tá? Vocês podem colocar na capa, de preferência com aquela caneta de escrever em CD, em quadro branco. Então, coloca o seu nome e o quarto ano em que você está. Quarto ano A, ou quarto ano B, ou quarto ano C, tá? Ou então também do lado de dentro, que tem um espacinho próprio para isso, né? Também pode ser, tá? Aqui do lado de dentro tem um lugar. Então, coloquem o nome e o quarto ano em que vocês estão, ok? Pessoal, não deixe de fazer isso, tá? Senão depois, quando vocês forem entregar a apostila, a gente não sabe de quem é, tá bom? Então, a primeira coisa que tem que fazer, quem ainda não fez, colocar o nome na apostila. Combinado, crianças? Então, vamos lá para a nossa aula de matemática. Então, hoje é dia 13 de 5 de 2021, 13 de maio de 2021, quinta-feira. E a nossa aula será de matemática. Bom, então peguem o caderno, com letra bem caprichada, façam o cabeçalho, escrevam lá, Escola Municipal de Lagarista, Macatuba, 13 de 5 de 2021. Sou o seu nome, sobrenome com letra maiúscula. A rotina do dia. Hoje faremos a oração do estudante e vamos trabalhar a apostila Aprende Brasil, o SAB, né? Sistema Aprende Brasil de Ensino, em matemática, da página 1 até a 6. E vocês terão também à disposição uma leitura de leite. Uma leitura de leite. Está lá no grupo, ok? Então, agora pausa o vídeo, faz o cabeçalho e depois retoma o vídeo, ok? Vamos lá, então. Vamos fazer a nossa oração? Senhor, eu sou estudante e, por sinal, inteligente. Prova isso é o fato de eu estar aqui, conversando com você. Obrigada pelo dom da inteligência e pela possibilidade de estudar. Mas, como você sabe, Cristo, a vida de estudante nem sempre é fácil. A rotina cansa e o aprender exige uma série de renúncias. O meu jogo preferido, os meus passeios e também alguns programas de TV. Eu sei que preparo hoje o meu amanhã. Por isso lhe peço, Senhor, ajude-me a ser um bom estudante. Dê-me coragem e entusiasmo a cada dia para recomeçar. Abençoe a mim, a minha turma e aos meus e as minhas professoras. Amém. Então, pessoal, avisa aí a mamãe, ou quem é responsável pelo grupo, né? Quem fica lá no grupo. Lembra de dar o ok, tá? Que é comprovando a presença de vocês na aula. E, se possível, pelo menos 2 vezes na semana, enviar foto das atividades. E não esqueça de fazer a correção, porque nós vamos verificar se estão corrigindo as atividades. Isso também vale nota, ok? Vamos lá, então. Bom, pessoal, lembrando, ainda estamos em pandemia, né? Então, vamos aí manter os protocolos, lavar as mãos com água, usar o álcool gel, cobrir a boca se precisar tossir ou espirrar com o cotovelo e não com as mãos, evitar aglomerações, manter os ambientes da casa ventilados e não compartilhar objetos pessoais e, principalmente, usar a máscara corretamente se precisar sair, né? A máscara ela deve cobrir o nariz até a boca, certo? Bom, vamos lá. Nós vamos, então, nessa apostila, trabalhar em matemática. Na unidade 4, números e figuras geométricas espaciais. 5, a adição, a subtração e massa. E 6, multiplicação e pictograma. Pessoal, eu tenho aí na lousa um cálculo. Que cálculo é esse? Esse sinal aqui, qual é o sinal usado? É uma subtração, né? E tem aqui também, sobre a mesa, alguns sólidos geométricos. Vocês conseguem identificar quais são? Pirâmide, né? Tem cubo, paralelepípedo, né? Então, tá bom. Antes de começarmos a aula, nós vamos retomar uma coisa. Olha só, quem se lembra desse quadro?
Ah, é o quadro de valores, né? Vamos retomar? Olha só, então no quadro de valores tem a primeira classe, que é a classe das unidades simples, que é onde fica a primeira ordem, que são as unidades. Na segunda ordem, as dezenas. Na terceira ordem, as centenas, tá? No bimestre passado, na apostila passada, nós estudamos até aqui, ó, a segunda classe, que é a classe dos milhares, na quarta ordem. Nós estudamos até a unidade de milhar, né? Então, no bimestre passado, nós fomos até aqui, até a quarta ordem, que é a unidade milhar. Agora, aqui nessa apostila, no segundo bimestre, nós vamos estudar aqui, ó, a quinta ordem, que é a dezena de milhar. Então, ainda dentro da segunda classe, que é a classe dos milhares, a quinta ordem, que é a dezena de milhar, né? Então, primeira classe, que é a classe das unidades simples. Unidade, dezena e centena. Primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. Segunda classe, que é a classe dos milhares. Quarta ordem, quinta ordem e a sexta ordem. Só que nós, por enquanto, vamos até a quinta ordem, que é a dezena de milhar. Certo? Então, para quem ainda tem dúvida nesse quadro de valores, está aí mais uma explicaçãozinha dele. Então, vamos lá. Vamos observar a imagem que está aí na abertura da unidade 4, que é números e figuras geométricas espaciais. Então, vamos analisar. Olha aqui as casas, gente. Essa primeira casa, qual é o número dela? Olhem aí na apostila de vocês. Que número é esse? Como se pronuncia esse número? Acertou quem disse 10.565. A segunda casa, qual é o número que aparece aí? 10.566. E a terceira casa? 10.567. Deixa eu perguntar uma outra coisa para vocês. Esse lixo aqui, ele se assemelha a algum sólido geométrico? Ele parece um cubo? Ele parece um cilindro? Ele parece uma pirâmide? Ele parece um paralelepípedo? A que sólido geométrico se assemelha esse lixo? Então, tudo isso nós vamos estudar no decorrer dessa unidade, né? E olha só, essas casas já têm um número com a dezena de milhar, que é o 10.000, né? Olha aqui. Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, né? Então, vamos lá. Começar, então. Acompanhe a leitura com a professora. Faça a leitura digital com o dedinho, com a régua ou com o lápis, tá? Então, vamos lá. Não esqueçam também de colocar a data em todas as páginas trabalhadas. Então, nesse capítulo, você vai escrever por extenso, escrever por palavras, né? Representar com algarismos. Que são algarismos? São números. Compor, decompor, e comparar números até a ordem das dezenas de milhar. Depois vai conhecer as características dos prismas e das pirâmides. Então, vamos lá. Números até a dezena de milhar. Você já andou de skate? Tem aí, olha, a menina andando de skate, né? Felipe tem uma fábrica de skate. E em dezembro do último ano, essa fábrica produziu 9.995 skates. Destaquem aí esse número com o marca-texto, pessoal. 9.995 skates. Então, olha só, atividade A. Como se lê o número que indica a quantidade de skates produzidos? Aqui, vocês vão escrever esse número com palavras. Então, 9.995. Vocês vão escrever aqui na A com palavras. B, quantas ordens tem esse número? E agora? Primeira ordem da unidade, segunda ordem da dezena, terceira ordem da centena, quarta ordem da unidade de milhar. Então, esse número tem quantas ordens? 4 ordens. Respondam aí. C.
Qual é o algarismo da ordem da unidade de milhar? Então, aqui, ó, na unidade de milhar, qual é o número? Qual é o algarismo? Qual é? Responda aí, tá? Simples, né, gente? Por enquanto, sem segredo, né? Continuando, então. Vamos lá? Página 4 agora. Faltou pouco para que a fábrica de Felipe produzisse 10.000. Faltou 5, né? 10.000 skates em dezembro do último ano. A. Complete a sequência com os números que estão faltando. Então, aqui, olha, estão faltando alguns números nessa sequência. Então, começou lá. 9.995. Mais um. 9.996. Mais um. Que número que vocês vão colocar aqui? 9.997, né? E depois? 9.998. E depois? 9.999. Depois, desenhe no ábaco a seguir as peças para representar o número 9.999. Então, o número 9.999, quantas unidades ele tem? Ele tem 9, então vai desenhar as 9 unidades aqui. Quantas dezenas ele tem? 9 também. Então, vai desenhar as 9 dezenas, depois as 9 centenas. E, finalmente, as 9 unidades de milhar. Né? Continuando. Observe que número é obtido quando acrescentamos uma unidade a 9.999 e realizamos as trocas necessárias. Então, olha o que foi feito aqui. Tinha 9 unidades, certo? Vocês também já desenharam aqui. Aí colocou mais uma unidade. Ficou quanto? Ficaram 10 unidades. Pode? Não. Essa unidade tem que passar para cá, né? Porque só pode ficar 9 aqui. Então, passou mais uma aqui. Formou quantas dezenas? 10 dezenas. Pode? Não, também. Então, passou ela para cá. Então, olha só. Acrescentamos uma unidade às 9 já existentes e trocamos por uma dezena. Agora aqui, acrescentamos uma dezena às 9 unidades já existentes e trocamos por uma centena. Então, vai formar mais uma centena aqui. Continuando, olha só. Acrescentamos uma centena às 9 já existentes e trocamos por uma unidade de milhar. Olha aqui, está representado. Então, as 10 centenas e trocou por uma unidade de milhar, né? Acrescentamos uma unidade de milhar às 9 já existentes e trocamos por uma dezena de milhar. Então, aqui formou as 10 unidades de milhar que trocou por uma dezena de milhar. E aí, então, se formou mais uma, né? Então, 9.999 mais um é igual a 10.000. 10.000 é o sucessor de 9.999, ou seja, 10.000 é o número que vem imediatamente após ao número 9.999. E 9.999 é o antecessor de 10.000, ou seja, o 9.999 vem imediatamente antes de 10.000, certo? Então, continuando. Atividade C. Represente o número 10.000 no quadro de ordens. Lembra do quadro que a professora explicou lá no começo? Então, o número 10.000, vocês vão representar ele aqui, tá? O que vai ficar na primeira ordem, que é a unidade? Na segunda ordem, que é a dezena? Na terceira ordem, que é a centena? Na quarta ordem, que é a unidade de milhar? E na quinta ordem, que é a dezena de milhar? Vocês só vão pegar o número 10.000 e representá-lo aqui, tá? Colocar ele aí. Atividade 2. Para produzir 9.995 skates, a fábrica precisou de 39.000
980 rodas. Represente o número de rodas desenhando no ábaco a seguir. Então, olha só, o número 39.980. Quantas unidades ele tem? Ah, não tem nenhuma. Então, vai desenhar alguma coisa na unidade? Não. Depois, quantas dezenas ele tem? Ah, ele tem 8 dezenas. Então, vai fazer as 8 argolinhas aqui na dezena. Quantas centenas? Ah, ele tem 9 centenas. Então, vai fazer as 9 argolinhas aqui na centena. Quantas unidades de milhar ele tem? 9. Então, vai fazer as 9 argolinhas aqui. E quantas dezenas de milhar? 3. Então, vai fazer as 3 dezenas de milhar. Combinado? Então, vamos lá. Continuando. Atividade 3. Todos os skates fabricados têm um número que é utilizado para controle de qualidade. Com esse número, é possível localizar um skate que tenha apresentado algum problema durante a fabricação. No quadro a seguir estão os números dos skates fabricados na última semana. Complete esse quadro com os números que estão faltando. Então, tem aqui, ó, o número 10.001, 10.002, e aí está faltando uma sequência de números aqui. Quais são eles? 10.003, 10.004, 10.005, 10.006. Aí, 10.007. Depois, qual está faltando? O 10.008, né? 10.009, 10.010, e assim por diante. Vocês vão completar com os números que estão faltando e depois vão responder. Olha só. O que você observa em relação aos números de cada linha do quadro? Olha só, aqui em cada linha, do 10.001 para o 10.002. Aumentou de quanto em quanto? De 1 em 1, né? Do 10.002 para o 10.003 que vocês vão completar. Aumentou mais 1. Então, o que nós observamos? Que os números aumentam de 1 em 1, né? Lembrando, pessoal, resposta começa com letra maiúscula. B. Em relação aos números de cada coluna, ó, coluna aqui, as colunas, o que acontece? Olha só, do 10.001 para o 10.011, quantos aumentou? Aumentaram 10, né? 10.001 para 10.011 são 10. Então, em relação aos números de cada coluna, nós percebemos que eles aumentam de 10 em 10, né? C. Quantas ordens tem os números do quadro? Ah, estamos na dezena de milhar. Então, quantas ordens tem? 1, 2, 3, 4, 5 ordens. D. Copie do quadro os números que tem 0 na ordem das unidades. Então, quando o último número for 0, vocês vão colocar eles aqui, tá? Já vou falar para vocês. São 4 números que vocês vão copiar, tá? Agora, atividade E. Qual é o número? Vocês também só podem olhar aqui no quadro que já vai dar para responder, tá? O sucessor de 10.019. Qual é o número que vem imediatamente após o 10.019? Simples, né? O antecessor de 10.030. O número que vem imediatamente imediatamente antes a 10.030. F. Qual o número que está entre 10.035 e 10.037? Então, localizem lá o 10.035, que ele vai ficar aqui, e o 10.037. Que número que está entre os dois? É esse número aqui, ó. E anota ele aí. Escreva por extenso o número que é o sucessor. O que é sucessor? O que vem depois de 10.040. Então, o 10.040, vamos localizar ele. Ah, é o último. Ó. O que vem aqui depois do 10.040? Ah, o 10.041, né? Então, vocês vão escrever por extenso.
escrever com palavras. Lembrando, tem que começar com letra maiúscula. Aí, atividade 4, para finalizar. Os números de série dos skates a seguir seguem um padrão. Descubra o padrão e escreva os números que estão faltando. Então, olha só, na A, 19.999, 20 mil. Aí está faltando um número aqui, está faltando o número desse skate. Depois, o próximo é 20.002. Então, que número vai ser esse? Qual é o número que está faltando? Aí os outros todos já tem. Aí, a B. Está faltando o número do primeiro, mas no segundo é 25.200, 25.201 no próximo, 25.202 no outro. Então, qual é o número desse skate? Pensa e responda. C, 29.995, 29.996. Qual é o número dos próximos dois skates? Aí, 29.999. Qual é o número do próximo skate? Responda aí. Bom, pessoal, página 6, então por hoje é só. Tá bem gostosa a aula, bem rapidinha, tá? Então, não esqueçam de colocar o nome na apostila, tá? Não quero nenhuma apostila com nome, hein? Sem nome, hein? E tenham todos um bom dia. Qualquer dúvida pode nos chamar, ok? E fiquem com Deus. Beijos.